começar você me falando como que você chegou na astrologia. Você não é originalmente da astrologia, né? Não, é assim, eu gostava da astrologia como quando era novinha, mas nunca jamais pensei que pudesse vir a ser astróloga de profissão, não é? Mas a mim aconteceu, eu acho que acontece sempre qualquer coisa na nossa vida que nos empurra para chegarmos ao mundo da espiritualidade, não é? Seja lá para que área for, mas acaba sempre a acontecer qualquer coisa. No meu caso eu tive uma filha e na altura foi complicado para mim conseguir encaixar o papel de mãe, porque eu estava muito habituada a ser eu sozinha, fazia as minhas coisas, não é? E de repente uma responsabilidade de um bebê pequenino e ter que tomar conta, e depois ela não era propriamente assim um bebê muito fácil, fez-me ficar assim um bocadinho desnorteada, digamos assim. Não foi uma fase muito fácil para mim. E então a minha família andava toda a gente a dizer, precisas de fazer qualquer coisa, ia-me distrair, etc. E então tinha um cunhado que andava sempre a tentar levar-me para fazer cursos com ele, que ele gostava muito de fazer cursos, então queria sempre que eu fosse fazer cursos com ele. E então lembro-me de um dia, foi um domingo, nós ao domingo de manhã, agora já não é tanto usual, mas nessa altura, que já lá vão 17 anos, não é? Nessa altura, nós tínhamos muito o hábito ao domingo de manhã ir até ao café, tomar um café, tomar um pequeno almoço e ler o jornal. Naquela altura ainda havia jornais, né, de papel. E então eu lembro-me de estar a ver um jornal nesse dia e encontrar um curso de astrologia, que era uma coisa muito rara na altura, mas eu encontrei lá uma notícia que dizia no curso de astrologia. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas pronto, passei ao lado e nesse mesmo dia, ao almoço, lá veio o meu cunhado dizer-me, então não queres ir fazer um curso comigo e tal? E eu, ei, é sério. Olha, eu fazia era um curso de astrologia, que ele queria que eu fizesse um curso de massagens com ele. E eu disse, olha, eu fazia um curso de astrologia que eu vi hoje de manhã no jornal. E quando eu digo isto à mesa, toda a gente que estava lá disse, vai, faz lá isso. E eu, gente, astrologia, e eles, não há problema, podes ir, desde que te entretenhas ao que interessa. Vai lá, vai. Você era de que área, Ana? Você trabalhava em que área naquela época? E assim, eu trabalhei em muitas coisas, eu fiz promoções quando era mais novinha, era muito boa promotora. Depois trabalhei como administrativa em algumas empresas, principalmente trabalhei durante mais tempo numa empresa de autocaravanas, sabes, aquelas rollers, eu gostava imenso, aliás, sempre gostei muito de autocaravanas, então foi um emprego muito interessante. Mas jamais pensaria neste mundo esotérico. Para mim o mundo esotérico era assim uma coisa assim, ao lado, não é? Mas foi engraçado porque eu comecei primeiro a estudar astrologia e depois aos poucos as outras coisas foram todas surgindo. Veio o yoga, depois veio o reiki, depois uma série de coisas, o corpo espelho, uma série de coisas interessantes que eu fui trazendo também para mim no mundo esotérico, uma vez que a gente entra no mundo esotérico, começa a conhecer pessoas fantásticas, não é? Então é outro mundo completamente diferente e nós sentimos-nos muito mais em casa, não é? Parece que finalmente alguém fala a minha língua, que é muito bom, não é? E pronto, e depois a partir daí eu comecei um bocado na brincadeira, fui fazer o curso, mas foi naquela do, deixa-me brincar aqui um bocadinho com isto. E pronto, e então eu resolvi começar a estudar a astrologia, mas ao princípio eu levei aquilo um bocadinho na brincadeira. Eu lembro-me de ir estar na primeira aula do curso de astrologia e imagina, eu tinha 30 anos, não é? Portanto, nessa altura foi assim, tipo, voltar à escola, já não ia à escola há tanto tempo, então comecei a brincar, comecei a gozar um bocado E a professora não gostou muito da conversa, claro, não é? Então ela olhou assim para o meu mapa e disse-me 2 ou 3 coisas, assim, mesmo certeiras em relação a mim. E eu pensei, espera aí, se tu me consegues dizer alguma coisa sobre mim e não me conheces de lado nenhum, isto aqui é mesmo potente. Então eu passei a acordar às 6 da manhã, mesmo com uma bebé pequenina, para estudar astrologia, porque eu achei aquilo fascinante. Eu pensei, como é que é possível nós conseguimos saber tanta coisa sobre uma pessoa que nem sequer precisamos olhar para ela? Então aí comecei a devorar livros e livros, papéis mais estranhos, muitos treinos. E também tive a ajuda daquele tal meu cunhado, quando percebeu que eu até tinha jeito para a coisa, começou-me a mandar os amigos todos para eu fazer consultas com eles, para eu treinar mais. E a partir daí, pronto, já foi um percurso. Depois foi um percurso ao longo do tempo, consultas, depois comecei a fazer isso um bocadinho mais a sério. Depois, entretanto,
tive sorte entre aspas, não é? Tive sorte, porque a minha empresa fechou e eu fiquei no desemprego, digamos assim, não é? Então aproveitei para desenvolver mais esta capacidade da astrologia, mas foram alguns anos até eu estar a trabalhar mais a sério e até trabalhar a tempo inteiro na questão da astrológica. E depois foi também eu começar a ensinar, não é? Porque quando as pessoas sabem que eu sei, começam a pedir para eu ensinar, não é? E eu comecei também no ensino, mas tem sido um caminho sempre de evolução, digamos assim, Legal. em relação a isso. Então, basicamente a história é mais ou menos esta assim. E não, legal, interessante. E o curso, e a astrologia kármica, que eu acredito que é o que você se especializou mais, né? Sim, ela veio naturalmente, era uma coisa que sempre te interessou? Ou... Assim, eu sempre gostei muito de astrologia kármica porque eu acho que o kármico é bom porque nós conseguimos ver as limitações das pessoas, as maiores limitações, não é? Porque as pessoas vêm ter connosco, eu costumo dizer, nós estamos no mesmo patamar que os médicos e os bombeiros, e as polícias, ou seja, quando as pessoas vêm ter connosco não é porque estão bem, é porque têm um problema qualquer, não é? Então, exatamente, se nós conseguimos entender melhor o porquê dos bloqueios que as pessoas trazem, nós podemos ajudá-las melhor. Então, por isso é que eu sempre gostei mais da astrologia kármica. Mas eu acho que a astrologia kármica, no fundo, acaba por ser tudo, porque tudo é karma, tudo é causa e efeito, não é? Tudo é uma ação que tem uma reação. Por isso, eu não gostava muito de rotular como kármica. Até que tive alunas que estavam a fazer curso comigo, estavam a aprender a astrologia de uma forma geral comigo e começaram a dizer, nós queríamos era fazer um curso de astrologia kármica. E eu, mas vocês já estão a aprender a astrologia kármica comigo. Pois, mas não diz astrologia kármica. Então não há problema, que eu vou passar a chamar astrologia kármica. E dei uma remodelagem no curso em si e comecei a ensinar principalmente as limitações que nós encontramos nas pessoas. E depois, também tem outra coisa muito interessante, que é, eu desde que comecei a ensinar astrologia, que eu tive muita dificuldade em conseguir fazer interpretações de mapas astrais. Porque eu sou um bocado disléxica, não é? Então eu estava a fazer uma interpretação, principalmente quando terminei o meu curso, estava a fazer interpretações e eu esquecia-me sempre de alguma coisa. E eu tinha uma colega que era aquela que dava, que era Ana Macieira, estás a esquecer do Saturno, não sei aonde. E eu a dizer qualquer coisa, toda contente sobre a pessoa. E ela, não é assim, aqui ainda falta isto, ainda falta aquilo e tal. E eu, a sério, tive mesmo para desistir, tive mesmo para pensar, não tenho jeito nenhum para isto comigo não dá certo, não pode ser. Mas depois, entretanto, esse tal meu cunhado começou-me a mandar as pessoas todas e eu tive mesmo que fazer astrologia. Então eu comecei a pensar, será que não existe uma forma mais fácil de nós conseguirmos tirar a informação do mapa astral e conseguir colocar num sítio que seja mais visível para não nos esquecermos de tudo? Então comecei a fazer tabelas, ou seja, antes da consulta com o cliente, eu ia ao mapa, tirava o máximo de informações e escrevia para não me esquecer de nada que eu tinha para dizer. E à medida que eu fui fazendo tantas tabelas, eu comecei a chegar a um método que eu concebi, obviamente, não é? Que vai ao mapa e que tira os principais aspectos e que nos apresenta de uma forma muito mais fácil de conseguir entender, sem escapar nada, né? Com toda a informação. E ao longo dos anos, e eu já comecei a desenvolver isto desde 2010, 2011, por aí, ao longo dos anos eu venho começar a aprimorar e ensinar também, não é? De tal forma que há 2 anos consegui um informático que me passou essa tabela de ter que estar a escrever manualmente para ser automático e agora já vamos a caminho de conseguir ter esta mesma tabela online para todos os alunos poderem fazer a interpretação com muito mais rapidez. Por isso é que eu consigo fazer cursos de astrologia profissional, ou seja, a pessoa sai a fazer consultas a sério, só em 10 meses. Porque com esta técnica, a pessoa não tem que estar... É quase como se fossem as rodinhas da bicicleta, ok? A pessoa quer aprender a andar de bicicleta, tem ali aquelas rodinhas que a ajudam, principalmente numa primeira fase, para ela ficar mais treinada no olho de ir buscar a informação ao mapa astral. E depois, a seguir, quando ela já começa a ter muito traquejo, ela já nem vai precisar tanto da tabela, porque já consegue ir lá buscar a informação. Mas numa primeira fase... é excelente para a pessoa conseguir fazer uma leitura rápida em relação às questões. E foi isso que eu comecei a desenvolver logo desde o princípio, quando eu achei que aquilo que era muito difícil. Aos poucos fui acrescentando informações e hoje em dia tenho o meu método pessoal, que eu chamo-lhe o método AMA, que é a Ana Macieira Astrologia,
e que junta eu tenho vídeos no YouTube sobre isto. Aliás, eu ultimamente até tenho trazido os meus alunos para eles responderem a perguntas kármicas em live comigo, e eles utilizam esse método. Eu mostro lá a tabela para que as pessoas possam ver como é que funciona, porque realmente é muito mais rápido mesmo. Chega a ser um software ou é apenas uma tabela? Sim. É um software. Não, é mesmo um software. Ou seja, sim. A pessoa coloca os dados do mapa da pessoa e ele automaticamente vai criar aquela tabela, aquelas informações. Organizar. Sim. Mais ou menos, ainda não estamos exatamente aí, mas estamos do género. A pessoa entra no site do astro.com, tira o seu mapa astral. O astro.com tem a possibilidade de tirar um PDF que tem por escrito todas as indicações em relação ao mapa, a posição dos planetas, a posição das casas. E é esse PDF que a pessoa vai buscar e aí sim coloca dentro do software, carrega um botãozinho e aquilo aparece-lhe a tabela, toda preenchida. Entendi. Não, facilita muito. Eu fico imaginando, eu quando comecei a estudar astrologia, já existia o software. Mas eu fico imaginando quem estudou, sei lá, 20, 30 anos atrás, que tinha que calcular na mão, né? Exatamente, tinha que desenhar os mapas astrais, não é? Exatamente, é isso. Mas repara, o que eu costumo dizer é isto, havia uma altura em que nós tínhamos que desenhar mapas astrais à mão. Agora vai deixar de ser necessário sequer olharmos para o mapa astral. Nós vamos simplesmente olhar para uma tabela e está lá tudo. E a tabela funciona assim. Nós temos as várias linhas têm as áreas de vida, as 12 casas, não é? A personalidade, as finanças, o relacionamento, a profissão, etc, etc. E depois temos nas colunas as energias kármicas e cada energia corresponde a uma casa, um signo, um planeta. Por exemplo, a energia da responsabilidade. Temos o Saturno, o Capricórnio e a casa 10. Okay? Então, tudo que esta energia, seja na casa, do signo ou do planeta, esteja a influenciar com responsabilidade no mapa astral, seja qual for a área, por exemplo, a área dos relacionamentos, a área financeira, né? Sempre que está a influenciar, ela conta um ponto e traz o ponto para a tabela. Então, se influencia várias vezes, por exemplo, um Saturno na casa 7, ou, por exemplo, um Vênus em cima de Capricórnio, acaba por ser mais ou menos a mesma coisa, não é? Então já são 2 pontos. Mas se o Saturno também faz uma ligação com Vênus, por exemplo, em aspecto, mais 1 ponto. Então já passa 3 pontos para a tabela. Chega a 3 pontos, fica amarelo. Chama atenção. Atenção, porque isto aqui é muito importante. Esta energia da responsabilidade está mesmo a afetar muito a área dos relacionamentos. Logo, esta pessoa tem que ter problemas nos relacionamentos com esta energia, com este tipo de problemas, ok? Então, é este funcionamento, basicamente, assim, explicado muito rápido, não é? A ideia é um bocado esta. Então, entendi, ou seja, ele não vai fazer a leitura para o astrólogo, mas ele vai dar alertas de áreas importantes para que na hora que ele for fazer a leitura, ele possa, como você mesmo disse, não esquecer, não passar por cima e realmente analisar aquele ponto. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo, é. Nunca escapar. Continua tendo que estudar, Sim, tem que saber, claro, obviamente. E assim, há pessoas que já me perguntaram, depois aparecem relatórios já prontos. Não aparecem relatórios já prontos porque cada mapa é um mapa, não é? E o importante é nós aprendermos o que é que significa o mapa para podermos depois explicar, ou mesmo a própria pessoa também aprender alguma coisa, porque aquilo é tão simples, qualquer pessoa consegue olhar para lá e ver, ok, está aqui um amarelo, tem que me chamar a atenção de alguma coisa. Pode não saber especificamente o que é que aquilo significa, mas sabe que há ali qualquer alerta que precisa de ter atenção naquela área de vida. E depois alguém vai dar essa explicação. Okay? Mas é interessante porque assim nunca falha nada. Por exemplo, um dos pormenores que a astrologia kármica tem, por exemplo, é os planetas retrógrados. Okay? Quando um planeta retrógrado está a fazer aspecto com vários planetas, ele fica mais forte. Não é? Para já ele está forte porque ele está próximo da Terra, está retrógrado. Não é? Mas se ele influencia muitos planetas, então a energia dele vai influenciar muito o mapa. Sim. E nós às vezes podíamos esquecer disso. Por exemplo, eu esquecia-me quando estava a fazer as minhas interpretações, às vezes esquecia-me. Então tinha alguém a dizer, olha que o Saturno está retrógrado. Eu, pois é verdade, então se está retrógrado, vai intensificar muito mais. E faz toda a diferença. Por exemplo, nós podemos ter uma pessoa, há um exemplo que eu costumo dar, de um mapa astral de uma pessoa que tem 5 planetas em Sagitário na primeira casa. Tá. Ou seja, a gente olha para ali e o que é que pensa? Esta pessoa é muito sagitariana, não é? Muita sabedoria, muita visão ampla e tal. Também podemos dizer, esta pessoa é muito movimentada, porque é na primeira casa, não é? Energia, da ação, movimento, etc. Mas depois, do outro lado do zodíaco, ou seja, na casa 7, ela tem o Saturno retrógrado a fazer aspecto a estes 5 planetas.
Ou seja, o Saturno é quase tão forte como o Sagitário e como a primeira casa. E quem não repara, é só um errozinho que está ali ao lado do Saturno, mas quem não repara naquilo, passa-lhe ao lado e vai dizer o quê? Ah, esta pessoa, ela é muito ativa, ela é muito movimentada, ela tem muitas ideias e tal. E na realidade não, é uma pessoa muito mais calma e muito Sim. mais pacata, porque Porque o tem Saturno está medo. jogando a energia dele em cima. Exatamente, é isso mesmo, ok? Esse foi um dos erros um dos primeiros erros que eu fiz quando eu comecei a interpretar, que a gente pega os parentes, né, mana? Primeiro a gente pega os parentes de cobaia e vai analisando o mapa de todos os parentes. Eu acho que todo mundo é igual, né? Sim, E eu claro. fiz um erro exatamente muito parecido com o que você comentou agora. Eu tenho um primo que ele é canceriano com o Sol e a Lua na casa 1. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu falei, nossa, você tem uma memória absurda, você lembra de tudo, porque câncer, casa 1, Sol e Lua, tudo para ter uma ótima memória. Ele disse, não tenho memória nenhuma, não lembro de nada. Eu falei, não é possível, não é possível. Daí eu fui ver com calma e ele tinha o Netuno em oposição a tudo isso. Ah, pronto, exato. Já faz diferença, não é? Isso, né? Anulou tudo, deixou tudo nublado, né? Ele não consegue Exato. lembrar nada, né? Exato. Pronto, estás a ver? Por isso é que eu gosto imenso desta tabela, porque não é preciso a gente pensar, será que eu me esqueci de alguma coisa? Não, está lá tudo. Está lá tudo, a informação toda. E nunca nos perdemos. É muito fixe, é muito fixe. Por acaso, acho que foi uma das... Olha, foi uma das poucas, foi uma das minhas criações que eu acho que ficaram muito boas. É esse e o oráculo da Sacratománcia que estavas a falar há bocado também. Sim. A gente pode falar do oráculo, porque na realidade foi depois que você começou já o curso de astrologia kármica, a partir daí você desenvolveu o oráculo? Como que foi isso? Não, olha, o oráculo ele surgiu em 2012, portanto já foi há bastante tempo. Tá. Só que também foi assim uma coisa muito engraçada. Eu tive um amigo que me ligou uma semana e disse-me assim, olha, gostava muito que viesses participar numa feira medieval comigo. E eu disse assim, olha, feiras medievais e computador, porque a gente precisava do computador para tirar o mapa astral, não é? Não rima muito bem, não vou de computador para a feira medieval. E ele, pronto, deixa lá, então fica para outra oportunidade. E eu, está bem. Na mesma semana, eu tive um outro amigo que me disse assim, olha, vou fazer um evento ao ar livre, uma coisa assim para comemorar o solstício e tal, podias vir fazer astrologia? E eu, olha, ar livre, nessa altura, já foi há muitos anos, né? Ar livre e computadores não rima muito bem, ainda para mais que eu não vou ter internet para poder fazer. Agora toda a gente tem internet no telemóvel, mas naquela altura, não é? Não era assim tão fácil. Então não tenho como. Então recusei mais uma vez, não é? Na mesma semana tenho outra amiga que me liga, olha, vou fazer um evento ao ar livre e tal. E eu, não pode ser, a sério, o universo está a falar comigo, portanto, deixa-me lá ver o que é que ele quer. Exatamente, alguém está me mandando mensagem. Então eu pensei, como é que eu consigo levar a astrologia para um ar livre sem precisar de computador? Então eu parei e pensei, ok, então como é que eu posso fazer isto? Eu posso criar exatamente o mesmo mapa astral, com as casas, os signos e os planetas, só que em cartas. A mesma linguagem, tudo igual, só que em cartas. Então foi isso que eu fiz. Sentei-me numa mesa, comecei a desenhar, desenhei as casas, depois desenhei os signos, depois desenhei os planetas e pensei, ok, as casas têm que ficar, são fixas, não é? Os signos, se eu recortar os triângulos, dá para movimentar. E os planetas, a mesma coisa. Então criei as casas maiores, depois os signos um bocadinho mais pequenos e os planetas mais pequenos ainda. Então nós temos uma bola grande, que é a bola base, não é? Com as casas. Depois temos as cartas dos signos, que são triangulares, e as cartas dos planetas também são triangulares. Eu tenho aqui, posso mostrar? Sim, por favor. Eu tenho aqui em grande. Pronto, estas são grandes, não é? As outras são mais pequenas, mas pronto, tem assim, estas cartas, as cartas dos signos, ficam assim triangulares. Assim, ok? Sim. Depois as dos planetas, que também ficam assim, triangulares mais pequenos. Inclusive, quando você está fazendo as previsões, você coloca os dois juntos, assim, em cima do Exatamente. Eu mesmo quando respondo às perguntas, porque eu também faço lives para responder às perguntas das pessoas. E normalmente tiro as cartas e junto assim e mostro. Mesmo nos meus vídeos também. E assim, o que acontece? Se a pessoa... Eu ao princípio o que eu fazia, eu pedia às pessoas para serem elas a colocar as cartas. Porque achava que assim trazia um bocadinho a responsabilidade para elas. Okay? Então, se a pessoa colocava, imagina, por exemplo, esta carta dos Gêmeos, sei lá, na casa 2, a casa das finanças, não é?
eu já sabia que as finanças daquela pessoa não estavam lá muito bem paradas, não é? Deviam estar um bocado dispersas, ela devia ter dinheiro nos bolsos, ou dinheiro emprestado, ou qualquer coisa que não estava nas mãos dela. E eu dizia-lhe isso, olha, atenção, porque as tuas finanças não estão assim lá muito bem. E foi muito giro, porque nessa semana, a proposta que eu tive foi a última foi numa quarta-feira, então eu na quinta sentei-me e disse, não, tem que ter aqui qualquer coisa, e criei isto. Depois desenhei, mesmo à mão, ainda pintei à mão, tudo muito direitinho. E depois levei uma gráfica para eles me plastificarem, que era para eu poder usar para não ficar só em papel. Sim. E no sábado a seguir já era o primeiro evento. Então eu fui para esse evento. Só que foi muito giro, porque estava a chover muito. E então, se estava a chover, as pessoas não foram ao evento, não é? Mas os terapeutas estavam lá para fazer a feira, não é? E então, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar qual é que está aqui a taróloga mais capaz, a mais conhecida que vocês sabem, a melhor, não é? E disseram, olha, aquela senhora ali naquela barraquinha e tal. Lá fui eu, toda contente, lá cheguei a abrir, ela disse, olha, vamos fazer uma troca. Eu faço-lhe uma consulta a si e você faz uma consulta a mim. E eu vou-lhe mostrar aqui, vou usar as minhas cartas. E ela ficou toda curiosa e olhou para as minhas cartas e disse, mas nunca tinha visto isso. E eu, então vamos fazer. E ela, não, eu faço primeiro. Eu, tá bem, ela fez primeiro. Começou a tirar as cartas, disse-me coisas espetaculares. Eu fiquei ali, tipo, uau, fantástica, esta mulher percebe mesmo muito disto. E quando ela acabou, disse-me ela, pronto, agora é a tua vez. E eu, pois, agora é a minha vez. Então deixa-me lá pôr isto. Lá pus eu pus a base, dei-lhe as cartas, e agora até podes colocar as cartas onde tu quiseres. E ela colocou os signos, depois os planetas. E depois eu comecei a fazer a interpretação normal, não é? Olha, a casa tal, tens o signo tal, portanto acontece isto, 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 isto. Quando chegou ao fim, ela ficou calada o tempo todo, não disse nada. Eu já estava ali a estressar. E eu, ai, será que está a dar certo? Será que está a dar certo? Aliás, esse silêncio é horrível pra gente, né? Porque a gente não sabe se a pessoa tá chocada que tá dando certo ou que não tá dando nada certo. Sim. Não, é assim, hoje em dia já não tenho mais essa situação, mas na altura foi a primeira vez que eu pus o jogo a funcionar, não é? Então chega ao fim e ela diz-me assim, quando é que tu vais dar a formação disto que eu também quero aprender? E eu, maravilha, Opa! funcionou. Então depois passei o resto do dia a fazer consultas com todos os outros terapeutas que lá estavam para testar, para treinar, etc. E depois passei pelo menos uns 5 anos para escrever um manual, para ter toda a informação direitinha por temas, e o manual vem no próprio oráculo e posso dizer que é dos melhores manuais de astrologia iniciática que eu já vi até hoje. Também deu-me um trabalhão enorme para fazer aquilo, não foi assim, não foi, foram vários anos. Eu comecei a escrever o manual em 2013, acho eu, por aí, 2012, 2013, e só lancei o oráculo ao mundo em 2018, portanto foram aqueles anos todos ali a aprimorar, mesmo até eu comecei a dar aulas com o oráculo, mesmo antes de o lançar, porque eu ia corrigindo o manual conforme ia dando as aulas e os alunos me iam dizendo que não entendiam bem aqui ou acolá, eu ia fazendo as correções. Depois, quando finalmente ficou pronto, em 2018, eu fiz então o lançamento e pronto, e a partir daí tenho estado sempre a utilizá-lo e continuo a pô-lo em prática, mesmo nas minhas lives utilizo, aliás, mesmo na minha vida utilizo muitas vezes, né? Porque agora também já está online, os meus alunos já não precisam das cartas, já podem ir online e já lá está tudo direitinho para eles poderem utilizar. Sim. Eu sou muito fã. Por isso é que é a mulher do aquário, não é? Da era do aquário. Eu gosto do online. Sim, exatamente. Não, e assim, uma coisa que eu queria te perguntar do oráculo é, por exemplo, nos seus vídeos, quando você está falando mais da astrologia mundial, porque vocês fazem vídeos também falando das grandes conjunções, né? E de como elas afetam as pessoas em geral. E daí você também fala individualmente com as cartas do oráculo. A utilização naquele momento, ela é diferente da utilização quando você faz individualmente com a pessoa? Assim, como todas as cartas, o que importa é a intenção que nós colocamos, não é? E eu, quando estou a fazer os vídeos para cada signo, eu coloco a intenção de que quero uma carta de conselho para aquela situação, para aquele signo. Okay? E por isso a carta que sai é uma carta que vai falar de uma forma mais genérica para as pessoas que têm aquele signo, ou aquela lua, ou aquele ascendente daquele signo. Okay? Por isso eu coloco essa intenção. Eu acho que as cartas são muito boas nesse aspecto. Nós podemos colocar as intenções que nós quisermos e a partir daí a resposta aparece-nos. Mas a verdade é que bate certo, porque eu tenho muita gente a mandar mensagens a dizer-me, faz todo sentido, isto que tu disseste, a carta é exatamente isto que eu passei ou que eu estou a passar, ou coisa assim. Okay? Por isso, para mim, aliás, eu vejo os meus próprios vídeos, porque eu chego ao fim de os gravar
e se acontece alguma coisa durante a semana, eu penso, espera aí, deixa lá ver o que é que a Ana Macieira disse para esta semana e lá vou ver o vídeo, né? Ajuda bastante. Eu É faço uma vídeos para ver a complementação, né? É um conselho a mais, né? Extra. Sim. Sim, às vezes é uma capacidade de nós podermos ver aquilo que nós estamos a passar numa perspectiva diferente. Porque normalmente nós temos a nossa perspectiva, não é? E vemos daquela maneira e achamos que assim é que está certo, e de repente se aparece alguém que nos diz uma coisa que é, não invalida o que nós estamos a passar, mas dá-nos uma perspectiva diferente, é outra visão que nós temos e conseguimos encarar a situação de uma maneira diferente. Por isso é que eu acho que é tão importante a gente aprender astrologia e estarmos update em relação àquilo que está a acontecer nos céus, não é? Porque assim podemos estar mais atentos às coisas que nos acontecem. E por isso é que eu faço sempre os vídeos todas as semanas, porque nos vídeos eu digo, olha, atenção, porque pode acontecer uma coisa dentro deste género, mas isto vai-te acontecer porque tu tens que aprender assim, assim, assado, e tu deves agir desta maneira para poder tirar partido desta energia. Assim faz sentido, não é só aquela coisa do fatídica, não é? Vai acontecer, pronto, não há nada a fazer. Não, vai acontecer se tu não fizeres isto. Se te acontecer, já sabes que tens que fazer isto, não é? Portanto, fica mais fácil para as pessoas conseguirem entender, não é? Olha, já agora vou aproveitar e também vou-te dizer uma novidade, onde se nomear as novidades. Por favor. Que é, estive a trabalhar nisto esta semana, vou fazer um evento, e se calhar provavelmente no próximo ano, início do ano, também vou fazer online, que é para explicar às pessoas quais são os principais aspectos que vão acontecer em 2023, okay? Mas isso qualquer vídeo do YouTube te vai dizer, mas também atividades para que as pessoas possam sentir agora aquilo que elas irão sentir em 2023. Imagina, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, imagina, Saturno em Peixes, que é logo o primeiro a começar ali em 18 de março, não é? Certo. Saturno em Peixes é o quê? Peixes tem a ver com aquela coisa do sonho e está tudo muito lindo e vai ser maravilhoso e tal. Depois vem o Saturno em cima e corta tudo, não é? O balde de água fria. Então, nós vamos fazer uma atividade que vai fazer com que as pessoas sintam esta desilusão, esta sensação, para quando elas estiverem a passar pelo Saturno em Peixes, a partir de março de 2023 e até 2026, não é? Elas tenham mais atenção e pensem, ok, eu estou a sentir isto, eu já senti isto, eu já sei o que é que isto significa. Então, eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Ou seja, é uma atividade para você ter uma experiência sensorial do que se está falando. Exatamente, ok. Portanto, para além da explicação racional, a pessoa também vai sentir a emoção e vai ter uma indicação de como é que ela deve reagir para poder aproveitar a energia. Porque eu explico sempre assim, imagina, nós temos um Plutão, por exemplo, né? O Plutão ele emite sempre a mesma energia. Então, porquê é que para umas pessoas ele é benéfico e para outros ele é prejudicial? Porque é a vibração da pessoa que capta a energia de uma forma diferente. Eu até costumo brincar e dizer, se a pessoa não está a aprender o que ela tem para aprender, o botão tem que lhe dar um tabefe, né? Tem que lhe dar ali uma sapatada que é para ela aprender. Então, mas se a pessoa estiver consciente do que é que ela tem para aprender, mesmo que até venha assim uma penalização, ela para e pensa, espera aí, isto não é uma penalização, isto é o universo a querer mostrar alguma coisa. Então, deixa-me lá voltar atrás no tempo, o que é que eu aprendi naquele workshop? Então... Ok, então Saturno em Peixes significa que eu tenho que ser mais realista, tenho que pôr os pés mais assentos na Terra, por isso é que eu me estou a desiludir. Plutão em Aquário, também é março, não é? 23 de março. O que é que eu preciso? Preciso mostrar a minha verdadeira identidade, porque o Aquário é a identidade mais à frente, não é? Se eu não mostro a minha verdadeira identidade ao mundo, estou a desperdiçar um talento espetacular que pode estar a levar outras pessoas, a incentivar outras pessoas a chegar mais longe, a fazer mais. Então, se eu entender o que é que pode acontecer, neste caso uma desestruturação da identidade, por exemplo, não é? Portanto, se eu sentir isso, obviamente que num ambiente controlado, não é? Mas se eu sentir isso, eu já sei o que é que isso vai, fica tipo uma âncora, não é? Eu sei que isto me vai acontecer, então quando estiver a passar por uma situação eu consigo identificar mais rapidamente. Então penso, ok, isto não é uma penalização, o universo a falar comigo a dizer-me que eu tenho que trabalhar mais a minha identidade, ou eu tenho que trabalhar mais a minha espiritualidade, ok? Ou uma série de outras coisas que nós também vamos ver. Por isso, eu acho que vai ser uma experiência muito interessante, porque legal, já tinha... É uma terapia preparatória, né? Exatamente. Nós chamamos de programação energética astral. Programação energética astral. Vou fazer eu com um amigo meu, que é o Dr. Miguel Oliveira, que é especialista em hipnose, em constelações familiares,
em xamanismo, tem uma série de valências ele, muito interessantes, e nós já trabalhamos juntos há alguns anos, mas agora resolvemos fazer isto para 2023 e acho que vai ser uma atividade muito interessante, mesmo muito interessante. Depois eu venho-te contar o que é que aconteceu. E quando vai acontecer? É assim, nós vamos fazer aqui em Portugal, ao vivo, portanto, presencialmente, deste domingo a 8, no dia 18 de dezembro, em Esposende. Mas depois queremos fazer também online em janeiro, talvez no 7 de janeiro, acho que deve ser por aí também, para toda a gente poder participar também. Acho que vai legal. ser interessante. Então o pessoal do Brasil vai poder participar em janeiro, provavelmente. Sim. Convencem logo no princípio, que é para as pessoas se ambientarem logo com as energias do ano, não é? Legal. E depois, quando chegar na altura, o que eu queria fazer era, quando chegar mais próximo, as pessoas ficassem mais atentas às coisas que eu vou dizendo nos vídeos semanalmente, porque quando chegarmos à altura de realmente o Saturno entrar em peixes, ou o aquário, ou o Plutão entrar em aquário, etc., eu dizer, lembram-se daquela atividade que nós fizemos? Olha, agora provavelmente vai acontecer mais, prestem atenção e tal, que as pessoas depois já ficam com esta informação mais acesa, digamos assim, dentro delas, não é? Podem utilizar melhor. E vamos lá ver. Eu acho que vai ser fantástico, mas vamos ver como é que vai resultar. Os que têm signos de terra no mapa vão amar, mais do que os outros. Sim, verdade. Eles adoram uma experiência, né, sensorial, né? Sim, também. Mas também, eu pensei que estavas a referir-te também em relação ao próprio trânsito em si, ou seja, por exemplo, Saturno em peixes é muito mais fácil para quem tem signo de terra do que para quem tem signo de água, não é? Porque quem tem signo de água vai custar. E eu tenho Saturno em peixes no meu mapa. Pronto. Então já estás habituado. Então vais ter o retorno do Saturno agora, nos próximos tempos, nos próximos anos vais ter provavelmente, porque ele está mais para o final. Então vai ser lá para talvez 2024, né? Que ele está nos 20 Ele sai em 2025, 2026, é quando ele sai. Aliás, 2026 é um ano super importante. Nós vamos ter o Saturno conjunto a Neptuno a sair de Peixes e a entrar em Carneiro, os dois a grau 1 de Carneiro em 2026, que é uma coisa espetacular. E se não bastasse, o Urano vai sair de Touro e vai entrar em Gêmeos, e o Quiron vai sair de Carneiro e vai entrar em Touro. Portanto, são três coisas importantíssimas ao mesmo tempo, no mesmo ano. Portanto, eu acho que 2026 vai ser assim bombástico também. Vai ser bombástico no mundo inteiro também, né? No mundo inteiro, sim, claro. Sim. Apesar que o 2023, agora, este próximo ano, também acho que vai ser muito importante, principalmente por causa do Plutão a entrar em Aquário. Sim. Porque é uma coisa que assim, já não acontecia desde 2008 e só vai acontecer outra vez em 2043. Portanto, é muito importante esta mudança. É muito importante esta mudança. E a gente sabe que a gente sente mais no começo, quando eles entram, né? Quando mais acontece a gente sente a energia deles mais forte, né? As mudanças. Sim, principalmente porque não estávamos preparados, né? Nunca tínhamos sentido aquilo antes. Então, quando levamos com aquilo em cima, tipo, meu Deus, o que é isto, né? Faz-me lembrar o Júpiter em peixes. Eu não sei se tu sentiste, mas o Júpiter em peixes, para mim, ali foi de maio a julho de 2021, sim, 2021, foi muito potente, muito potente. Quando ele entrou em peixe, eu comecei a ter sensibilidade em tudo que era sítio. Meu Deus, que é isto? Eu tenho que trabalhar isto, senão vai me dar cabo de mim. E pronto, mas foi fixe, porque tivemos essa primeira passagem ali, maio a julho de 2021, depois tivemos um interregno, depois voltámos outra vez a ter de janeiro a maio deste ano, depois mais um interregno, e agora estamos a ter a última fase, de outubro a dezembro. Portanto, não custa tanto. Por exemplo, vai custar mais o Júpiter em Touro, porque ele vai entrar em maio de 2023 e vai ficar lá sempre. Tipo, só sai quando for para ir para Gêmeos. Ou seja, não há folga, é sempre ali a dar. Portanto, pode custar um bocadinho mais. Por isso é que eu acho que é importante as pessoas estarem mais prevenidas em relação a isso que acontece. No caso aqui, para quem já sabe da astrologia, já percebe, não é? Touro, tudo que tem a ver com segurança, não é? Bens, comer, não é? Ter posses, não é? Coisas materiais. E de Júpiter expande tudo isso, não é? Expande tudo isso. Eu chamo-lhe o ano da gula. Está tudo aqui cheio de vontade de ter. Mais vir ainda, sabe o quê? Mais vir é que Júpiter entra em Touro
e os nódulos estão a sair de Touro. Neste caso, o nódulo norte está a sair de Touro. Okay? Então, não é propriamente uma novidade. Nós já estávamos a ser pedidos para materializar, para concretizar. Portanto, não é assim, mas mesmo assim Júpiter é Júpiter, mas expande e pode ficar bastante mais pesado. Sim. Sim, sim. Mas Agora, eu começava aqui a falar, nunca mais me calava. Eu estava aqui a falar da astrologia, né? Exatamente. E você comentou também do Urano entrando em Gêmeos em 2025. Em 2026. 2026. 25, 26, sim. Mas é 26 definitivamente. Também vai dar uma revolução nas comunicações também, né? Provavelmente, né? Eu acho que, eu costumo dizer na brincadeira que acho que quando o Urano entrar em Gêmeos, o nosso cérebro vai fritar. É bem possível. É possível, né? Bem possível. Ó, lembra que eu te falei que eu tinha uma amiga que mandou uma pergunta? Ela queria saber a tua opinião, se você poderia fazer uma analogia da conjunção, da grande conjunção de Júpiter em Saturno que teve, né, com o momento atual. Ela queria saber a tua opinião, assim, quanto você acha que influenciou. Assim, eu acho uma coisa muito interessante, que é o Aquário é um signo que tem muito a ver com o futuro, a revolução, não é? A comunidade, estarmos todos em uníssono, não é? Se fosse só Júpiter a entrar em Aquário, significava a expansão dessa situação da comunidade. Mas nós temos que nos lembrar que o Júpiter não entrou sozinho, entrou o Júpiter e o Saturno. E o Saturno é exatamente o contrário, contrai, não é? O Júpiter expande, o Saturno contrai. Então, foram forças opostas a passar em cima de uma área. Ou seja, um dizia vamos e o outro dizia nem pensar. Okay? Então, não foi muito fácil esta passagem aqui para nós, principalmente porque depois o Júpiter passou rápido, passou um ano já tinha saído, e o Saturno só agora em 2023 é que vai sair. Portanto, foi muito travão. Okay? Agora, o que eu acho que vai ser muito interessante é o Saturno vai estar a sair do Aquário de um lado e o Plutão vai estar a entrar em Aquário do outro. E o Plutão não tem nada a ver com Saturno, né? O Saturno é muito mais aquela coisa da restrição, e o Plutão é destruição. Vamos destruir para voltar outra vez a aparecer, não é? Então, para mim, eu acho que... e temos outra coisa importantíssima, que é, estamos a entrar na era do Aquário. Ou seja, este Saturno e este Júpiter já estão a preparar este início da era do Aquário. O Plutão entrar em Aquário, mais ainda prepara-nos para isso, não é? Ainda para mais vão ser 20 anos aqui em cima, portanto, muito tempo. Por isso, eu acho que nós apenas estamos a começar a ver o despertar desta questão mais ligada com o Aquário, das tecnologias, a comunidade, etc, etc. Agora, na minha opinião, e agora esta é a minha opinião pessoal, ok? Eu acho que a humanidade está a seguir, tem a hipótese de seguir dois caminhos diferentes. Ou aquele caminho que eu acho que é o mais fácil, que é o das tecnologias, eu ponho um chip e já não preciso ter o telemóvel na mão, está na cabeça, já está tudo aqui, não é? Ou ponho uns óculos e aquilo já faz leitura cerebral e coisas assim do género, não é? Ou então meto um chip qualquer no braço e o meu corpo está sempre fixe. Que até poderia ser uma coisa interessante se fosse bem utilizada, ok? Sim, o problema é que nós sabemos que isso depois também pode controlar, não é? Também podemos viver controlados e depois lá se vai a nossa liberdade, que tem a ver com o Aquário, não é? Portanto, perdemos a liberdade porque passamos a estar nas mãos de alguém que manda em nós, ok? Ou então existe outro caminho, que é este que eu defendo muitas vezes e espero estar a caminhar nele, não é? Que é o de nós entendermos que nós somos super-homens e super-mulheres. Que o nosso software humano é o software mais avançado que existe. Não há nada que consiga combater isto, não é? Por mais que a gente pense, os cientistas já estão muito à frente e vão ficar mais ainda. Vão, mas tanto evolui os cientistas quanto evolui o nosso software humano. Okay? Então, se nós desenvolvermos este software humano, nós não vamos precisar destas tecnologias que os cientistas nos estão a oferecer. Uma primeira fase é de graça, mas depois já sabemos que custa a nossa liberdade. E o que é que eu quero dizer com desenvolver as nossas capacidades humanas, a nossa tecnologia, o nosso software? Coisas que as pessoas hoje em dia acham que são malucas, mas que daqui para alguns anos vai ser a coisa mais normal do mundo, tipo telepatia, visão remota, pronto, mesmo até as técnicas que nós já sabemos do Reiki, astrologia, whatever, tudo que tem a ver com este lado mais esotérico, mas numa vertente prática, não só zen, do género, agora vou-me conectar com o universo e estou ali a subir. Faz parte do dia a dia, né? Exatamente, é mesmo prático. É do género, ok,
para que é que eu preciso de estar a comprar, sei lá, um casaco XPTO que carrego no botão para ele ter a temperatura ambiente para o meu corpo, não sei o quê, se eu posso eu própria ter minha temperatura ambiente ideal, como fazem os meus tibetanos, não é? E coisas assim do género, ok? Portanto, se eu posso desenvolver o meu superpoder, porque é que eu hei de estar a deixar o meu superpoder nas mãos, ou atrofiar o meu superpoder para ficar nas mãos de outra coisa que não é o poder nas minhas mãos, ok? Então, eu vejo muito isto, e é isso que eu defendo, que é as pessoas empoderarem-se, porque Plutão é poder, não é? Então, trazer o poder da identidade pessoal para as mãos das pessoas, Plutão e Aquário, ok? E este Saturno e Júpiter, que passaram aqui no início de 2021 e Saturno ainda está a passar em Aquário, eu acho que vêm tipo abrir a porta e dizer, olha, atenção, porque há aqui muita coisa que vocês têm que explorar que ainda não exploraram. Okay? Há muito potencial humano que tem que ser desenvolvido que ainda não foi. Portanto, foi só uma abertura do portal, ok? Agora, quando entrar Plutão, vai ser muito mais pesado. E quem não esteja a trabalhar na espiritualidade de uma forma prática, lembrando que é Plutão entrar em Aquário de um lado e Saturno a entrar em Peixes do outro, ou seja, acabamos por falar na mesma em superpoderes quando falamos em Peixes, não é? Só que falamos num superpoderes que têm que ser desenvolvidos em termos energéticos, não é? Portanto, eu acho que acabam por se encaixar bem as duas coisas juntas, ou seja, se a pessoa perceber que ela tem superpoderes e esquecer quando lhe dizem, mas é maluca, vais agora fazer uma coisa dessas, não faz sentido nenhum. É tipo, vais agora fazer um curso de astrologia, não tem sentido nenhum. Ai, visão remota, o que é isso? Isso é de loucos. Telepatia, isso não existe. Quando as pessoas dão ouvidos a isto e não desenvolvem esses talentos, estão a perder uma oportunidade de desenvolver as suas capacidades, o seu software humano, ok? Agora, quando nós fazemos ouvidos moucos a isso e dizemos, está bem, não acreditas, não acreditas, eu vou na mesma fazer o curso, eu vou na mesma treinar, eu vou na mesma desenvolver os meus superpoderes, porque eu sei que eles existem, há muitas pessoas que já o fazem, porque é que eu não poderei fazer também, não é? E quando a gente ignora estas coisas e vamos à nossa identidade, vamos buscar a nossa verdadeira identidade, Leão, que é o oposto a Aquário, não é? Que é que nós temos que trabalhar, saímos do grupo, saímos do querer agradar aos outros, do querer estar como toda a gente está, a sociedade ideal. Não, eu, tenho os meus potenciais e vou desenvolvê-los à minha maneira, do meu jeito, ok? Portanto, eu vou mostrar quem eu sou. Este é que é, eu acho, o verdadeiro crescimento do Aquário. Sim. Não só... E através do autoconhecimento, né? Porque eu acho que isso ele só vai ser possível através de um autoconhecimento. Sim, exatamente. Né? Olha, faz-me lembrar aquele filme da Matrix, não é? O sair da Matrix não é propriamente a gente ter que tomar a pílula e tirar o coisa que nos está ali a aprender não tem no filme, não é? Mas nós percebermos que o poder está dentro de nós e é uma questão de desenvolvermos estas capacidades. Sim. Eu costumo dizer que é como andar de bicicleta, não é? Se eu não treino, ou conduzir, se eu não treino, eu não vou ter jeito, mas se eu treino, eu consigo lá chegar. Por isso é uma questão de treinar. E por isso é que eu recomendo a toda a gente, treinem. Às vezes pode parecer estúpido, mas é importante a gente treinar este tipo de coisas. Sei lá, telepatia. Em vez de telefonares à pessoa, tentas falar com ela por telepatia, a ver se ela te vai ligar. Às vezes pode acontecer. Ela liga-te e diz, olha, de repente lembrei-me de ti, quis-te ligar e tu, pois, fui eu que fiz aqui uma telepatia contigo. Okay? Ou mesmo combinar com os amigos e tentar treinar isto. Em vez de ao domingo à tarde, estamos ali sentados em frente à televisão a ver filmes que não ajudam a ninguém, não é? Fazermos este tipo de treinos assim interessantes, que é bom, é bom a gente perceber que temos poderes, perceber que conseguimos coisas. Né? Isso é muito interessante. E provar, porque também podemos trazer a ciência para o nosso lado, não é? Registar tudo aquilo que nós fazemos e mostrar que é possível, não é? E isso, para mim, isso tem tudo a ver com esta questão do Aquário e todas as indicações que estão a acontecer e vão continuar a acontecer em cima do Aquário também. Sim, não sei se respondi do Aquário, pergunta, porque não tenho comprida, mas... O Leão, que é aquela coisa da autoafirmação, do se conhecer e a partir daí essa força ela se expande pela sociedade, né? Porque o grupo também fica forte, né? Exatamente, olha, isso exatamente é isso que eu digo aos meus alunos, que quando eles dizem assim, eu agora vou fazer lives, não vou fazer lives, não me apetece expor, não quero, tenho medo, etc, etc. O que eu digo é o teu dever. Se tu sabes, tu tens uma sabedoria, é o teu dever transmitir a informação. Porque quando tu começas a fazer lives ou mostrar-te ao mundo, tu estás a passar a informação àquelas pessoas que até sabiam, mas tinham medo de pegar na informação. E quando tu lhes dizes, vai, também, elas veem o exemplo, elas vão atrás e fazem também. E aí vai funcionar. Exato. Por isso é que eu acho que é muito importante. Essa parte que tu pegaste é top, é mesmo isso.
Mostrar ao mundo, não ter medo de mostrar. Não é por exibicionismo, é porque é mesmo importante que toda a gente contribua para a evolução. E quanto mais formos, melhor. Compartilhar, né, Ana? Compartilhar, né? Exato. Olha, é algo engraçado, porque eu aqui há uns anos, eu fiz uma descrição engraçada que eu acho que encaixa-se muito bem aqui também. Para mim, a era de peixes era a era que tínhamos o Cristo, não é? Tínhamos o Cristo e depois tínhamos alguns outros Cristos, tipo, por exemplo, Martin Luther King, Gandhi, John Lennon, pronto. Íamos tendo um ou outro Cristo de vez em quando e normalmente acabavam todos mortos, não é? Agora, passamos para a era de Aquário, toda a gente pode ser Cristo. Basta nós querermos pegar no telemóvel e começar a fazer uma live e mostrar às pessoas a nossa sabedoria e nós passamos a ter tantos Cristos, mas tantos Cristos que já não é possível matar. Então aí a humanidade começa a evoluir. Okay? Claro que vai haver um ou outro que vão ser cortados, tipo canais de YouTube cortados, canais de Facebook cortados e já não podemos dizer isto e não podemos dizer aquilo, não. Mas se formos todos a falar, não vai haver quem nos consiga calar. Por isso é que eu acho que é muito importante esta era do Aquário, porque é realmente o poder nas nossas mãos. Okay? Deixa de ser o patriarcado, ou mesmo até o matriarcado, e passa a ser a fraternidade, não é? Que somos todos iguais, somos todos irmãos. E já faz muito mais sentido. Tem tudo a ver com Aquário, né? Tem tudo a ver com Aquário. Isso. É impressionante como tudo leva para a mesma energia, né? Tudo leva para a mesma direção, né? É impressionante. Sim. Que delícia, Ana. Muito, muito obrigada. Eu queria que você agora falasse o que você quiser aí para fazer um fechamento. Enfim, o que você gostaria de falar. O teu evento, se você quiser, a gente coloca link quando for colocar no YouTube para as pessoas poderem participar. Né? Assim, normalmente todas as minhas aventuras astrológicas estão no meu site. É anamacieira.com. Pronto. Perfeito. Se vocês forem lá, quando se lembrarem, deixa-me lá ver o que é que esta maluca da Ana Macieira anda a fazer agora. anamacieira.com. Pronto, tem lá mais qualquer coisa à frente a acontecer. Uma a seguir à outra. Perfeito. Eu não paro, estou sempre a fazer qualquer coisa. Perfeito. E até porque, eu não sei quanto a ti, mas eu sinto, já há bastantes anos que eu sinto, um sentido de urgência. A necessidade de se fazer, de se levar avante. Tivemos adormecidos durante muitos anos e este 2020 veio nos dar aqui um abanão muito grande e nós precisamos mesmo de nos mexer com mais rapidez do que aquilo que estava a acontecer anteriormente. Okay? E acho que agora, quem se está a mexer consegue ver resultados, quem não se está a mexer vai ter mais dificuldade. Como eu costumo dizer, quem já está no comboio vai em frente, quem está na plataforma vai ter que entrar dentro do comboio. Okay? Quem ficar na plataforma... E cada vez mais. Cada vez mais rápido isso, eu acho, né? Sim. Mas não é uma questão de medo, é importante também referir isso. Não é a pessoa não pensar, ai meu Deus que eu estou atrasada, tenho que ir. Não, é uma questão de empolgação. Tipo, eu vou descobrir coisas novas sobre mim. Vai ser fantástico. E porque nós temos potenciais que nem sequer imaginamos que temos. E são tão espetaculares que eu acho que se a pessoa se dedicar um bocadinho, sei lá, a ver uns vídeos no YouTube, a praticar com os amigos, em vez de estar ali naquelas coisas do costume, não é? Lá vou eu para a balada, ouvir música nas alturas, ou beber umas cervejas e apanhar uma bebedeira e tal. Tipo, o que é que nos leva a isso? Nada, não é? Mais vale uma pessoa ocupar o seu tempo com alguma coisa que seja mais inteligente, desenvolver capacidades, perceber que há potenciais dentro dela que têm que ser desenvolvidas e depois a partir daí a coisa depois flui muito melhor. Olha, o que eu costumo também dizer é até aqui nós éramos as crianças e tínhamos o paizinho, não é, que tomava conta. Agora já estamos a começar a ser mais adolescentes e estamos a começar a querer mais independência do pai, não é? Então estamos a sair de toda aquela energia do alguém vai nos salvar, da era do peixes, para nós salvarmos a nós próprios, da era do aquário, não é? Por isso, se nós entendermos isto e começarmos a desenvolver as nossas capacidades, é muito bom. Mesmo muito bom. Já estamos a contribuir. Mais pouquinho que seja.